A CNA protocolou na segunda-feira um pedido de investigação de dumping contra o leite em pó argentino. É uma calamidade também que os produtores de leite no Brasil passam. E nós vamos conversar agora com Edson Novaes. Ele já esteve aqui conosco justamente na segunda-feira, mas agora nós vamos falar especialmente desse assunto. Edson, boa tarde. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde a todos. Prazer recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Prazer todo meu, Fabíola. Obrigado. Edson, quando a gente fala do dumping, primeiro, para aqueles que não são muito parceiros do nome, vamos explicar o que vem a ser um dumping. Perfeito. Então, Fabíola, o dumping, né, é um processo de investigação que é aberto para apurar se realmente o preço do produto que um país vendeu para o nosso país, ele está abaixo do custo de produção desse que é produzido nesse próprio país. Então, por exemplo, a questão dessa petição que a CNA abriu agora no dia 1º contra o leite em pó argentino, né? Para que essa petição foi aberta? Para poder averiguar se realmente esse leite em pó, né, o preço que ele foi que nós importamos, se ele foi um preço que está abaixo do custo de produção no país de origem. Então, a investigação é nesse sentido, tá, Fabíola? Por que isso é importante? Porque há indícios muito fortes, documentais, né, que a CNE está trabalhando, por isso que ele entrou com esse pedido de investigação de dumping, há indícios muito fortes de que o governo argentino subsidiou, tá, o leite do produtor argentino para que ele pudesse ser importado e ser exportado para o Brasil. Então, isso cria uma artificialidade no mercado. Né? Isso cria uma concorrência desleal com o produtor brasileiro. Então, se eu poderia vender o preço do leite lá por X, né, devido ao subsídio, eu consigo vendê-lo por Y, e aí eu consigo uma condição de competitividade artificial melhor do que o produto brasileiro. Isso é extremamente danoso ao nosso país. Nós já tivemos, a própria CNA já entrou alguns anos atrás, se não me engano, em 2001, também com dumping contra a Nova Zelândia e a Oceania, né? E nós conseguimos, naquela época, provar realmente que houve o dumping, que houve essa prática desleal de comércio, e naquela época nós conseguimos sobretaxar, né, o produto neozelandês e da Oceania que vem para o Brasil. Então, para você ter uma ideia da gravidade disso, Fabíola, né, o Brasil hoje produz cerca de 34 bilhões de litros de leite por ano. Nos últimos 3 anos, nós importamos cerca de mais de 4 bilhões de litros de leite. Só no ano passado, em 2023, foi mais de 2 bilhões de litros de leite que entrou no Brasil, praticamente aí cerca de quase 9% da produção nacional. E o Brasil é praticamente autossuficiente, a nossa produção consegue atender o nosso consumo interno. Então, uma prática desleal como essa, ela é muito danosa para o produtor brasileiro e para o produtor goiano. Por quê? Porque você inibe o crescimento da produção, você prejudica a questão da concorrência que o produtor goiano e o brasileiro têm com relação a outros países, e principalmente, Fabíola, né, essa prática de importações que está ocorrendo no Brasil tem levado ao abandono de centenas, milhares de produtores do Brasil da atividade de pecuária de leite. Então, isso é ruim para o setor, é ruim para a economia e é ruim para os próprios consumidores, porque à medida que a nossa produção vai caindo, né, Fabíola, isso desestrutura os empregos, desestrutura a renda no nosso país como um todo. Pois é, e falar, isso aí a gente já vem acompanhando essa discussão faz tempo, como você falou aí, nos últimos 3 anos, aí em relação a produtor não consegue ter o retorno do que ele investiu. Então, o leite que ele vende está abaixo do preço de custo dele. Aí ele tem uma margem que ele aguenta ficar, mas chega um ponto que ele é estrangulado, ele não consegue continuar na atividade. E especialmente no ano passado, nós vimos muitos produtores, muitos mesmo, deixando a atividade. Só para eu mencionar aqui, olha, eu tenho grupos de produtores de leite do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de Minas Gerais. Então, e a reclamação é permanente. Eles fizeram investimentos, fizeram de tudo
que, não, mas você não tem lucro no leite porque você não tem uma vaca com tal genética, eles investiram na vaca. Mas a estrutura da sua fazenda, eles investiram na estrutura. E mesmo assim não conseguiram. E ali no sul do país ainda tem a reclamação em relação ao frete, que vindo ali de países como a Argentina, o frete ainda é baixo também, não é isso, Edson? Exatamente, Fabiola. E é muito importante a gente colocar o seguinte: a atividade leiteira é uma atividade muito complexa. E essas importações que estão ocorrendo, né, em grande escala, muitas delas de forma desleal, e para você ter uma ideia, né, de todo esse leite que o Brasil importou, né, 97% é proveniente do Mercosul, da Argentina e do Uruguai. E mais da metade vem da Argentina e de forma subsidiada. Então, assim, o mercado é livre, mas o que nós não podemos aceitar é que entre produto importado aqui, sendo subsidiado pelo governo argentino, né, concorrendo de forma desleal com o produto brasileiro. E é importante colocar, Fabiola, que essa é uma das ações, dentre as várias ações que a CNA e as Federações de Agricultura já vêm trabalhando desde o final do ano passado, para poder realmente reequilibrar esse mercado e impedir com que essas importações possam destruir a cadeia produtiva de leite nacional. E só para poder relembrar, né, o Estado de Goiás também tomou algumas medidas importantes esse ano, né, com base nas importações. Né, o governo estadual ele assinou leis e decretos proibindo a utilização de benefícios fiscais do Estado para o produto importado desde que ele é produzido no estado de Goiás. E isso fez, Fabiola, uma diferença muito grande. Para você ter uma ideia, as importações de leite de Goiás caíram mais de 7% esse ano com essas medidas, e somente de maio para junho, as importações em Goiás caíram mais de 57% devido às medidas que o governo estadual, junto com a FAEG, né, capitaneada aí junto com a FAEG, tomamos para poder inibir com que as importações entrassem aqui com incentivos fiscais. E essa ação da CNA, né, é uma ação que ela vai na cerne da questão, ela vem para resolver o problema lá na base, que é de realmente não permitir, né, que as importações desleais prejudiquem o nosso produtor, Fabiano, nosso produtor brasileiro, produtor goiano, e para que ele possa ter renda e não possa abandonar a sua atividade. Isso aí, ele precisa estar. A gente tem aí a questão social do leite, né? Porque ele é o fixador do homem na terra. E as produções, a maioria dos produtores de leite são produtores que fazem até 200 litros por dia. E isso traz mais uma dificuldade para ele estar numa concorrência com um produtor que tem um governo subsidiando ele. Perfeitamente. E é isso que essa ação da CNA, né, captada pela CNA, que ela protocolou ontem, no dia 1º, desculpa, no Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, para tentar inibir isso, Fabiana. Porque se nós precisamos fazer com que, né, fomentar a produção nacional, nós precisamos que o governo brasileiro ele dê condições para que o produtor brasileiro possa produzir em condições de igualdade, né, para que nós possamos gerar renda, gerar empregos, né, e, logicamente, atender aí o consumo das milhares de pessoas, das milhares de pessoas que consomem leite no nosso país. Para a gente finalizar aqui, qual que é a tendência de sequência agora desse processo? Beleza. Fabiana, esse é um processo que não é um processo curto, é um processo de longo, né? Pode durar até 18 meses. Esse processo de abertura do dumping que a CNA entrou, ele tem um prazo de até 90 dias para ser instalado, mas devido à questão da gravidade da situação, da urgência, né, a CNA acredita que nos próximos dias deve ser aberto esse processo de investigação e, logicamente, a CNA também está trabalhando para que para que o governo possa adotar algumas medidas emergenciais de salvaguardas até que esse processo se finalize aí num período de 18 meses. Então, a ideia é que a gente possa ter medidas o mais rápido possível, né, para sobretaxar esses produtos até que finalize todo o processo de investigação. Certinho, nós vamos ficar aguardando aí mais informações e você fica com o compromisso de nos atualizar, pode ser? Perfeito, Fabiana, estamos à disposição. Muito